tinha vergonha de ser eu mesma. Pois é, meus amigos e minhas amigas, bora bater um papo? Aproveito para te perguntar. Você já sentiu vergonha de algo em você? Do seu corpo, da sua voz, do seu jeito de rir, do seu sotaque? Porque eu já. E hoje eu vou te contar uma coisa que parece boba, mas que andou lado a lado comigo por alguns anos. Eu tinha vergonha da forma como eu falava e há pouco tempo atrás caiu a ficha que eu estava tentando esconder justamente algo que fazia parte de quem eu sou. Para quem não sabe, eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade bem pequenininha que praticamente todo mundo se conhece pelo sobrenome. E também uma curiosidade, algumas ruas têm o sobrenome da família. Babado! Eu tenho descendência alemã e muita gente da minha família fala o dialeto alemão, que não é aquele alemão certinho igual da Alemanha. Meu pai fala, a minha oma, meu opa, que no caso são meus avós, os pais do meu pai, meus tios, enfim, a família toda do meu pai fala o dialeto alemão. E como eu cresci ouvindo, eu entendo bastante coisa e também falo um tiquinho, tá? Kaffeetrink. Vou até colocar no chão, porque vai que eu derrubo. Acabei de trocar essa roupa de cama. Confesso que o pouco que eu falo e tal, eu já me imagino em Munique, tá? Em Prosit, não sei o que lá, Oktoberfest, de Frida, nananã, comidinha típica. Enfim, interior é interior, né? Cada lugar com as suas expressões, com o seu sotaque, com as suas, como é que fala? Tradições, piriri lá. E eu puxava bastante o R. E aí aconteceu uma coisinha. Eu não lembro exatamente quem falou, onde foi, quando foi, mas eu lembro da sensação que eu tive aquele dia. Uma ou algumas pessoas fizeram comentários sobre o meu sotaque. Talvez uma brincadeira, talvez um deboche. Aquelas coisas de adolescente, sabe? Coisa boba que a pessoa fala, 5 minutos já esqueceu, mas quem escuta nunca esquece. É aquela frase, quem bate esquece, mas quem apanha não, sei lá, uma coisa assim. A pessoa provavelmente nem lembra que falou aquilo, mas eu nunca esqueci porque eu senti uma certa vergonha. E depois disso, eu comecei a me policiar antes de falar. Então, assim, eu pensava 1000 vezes antes de falar, porque eu queria tentar puxar menos o R, tentar mostrar menos o meu sotaque. Principalmente se eu ia para cidades maiores. Porque, se eu não me engano, a pessoa que fez aquele comentário há 1000 anos atrás, ela era da mesma cidade que eu. Então, tipo assim, o sujo falando do mal lavado, porque lá praticamente todas as pessoas tinham o mesmo sotaque, entendeu? Tipo assim, hoje em dia veio bastante pessoas de fora e tudo mais, mas antigamente era só aquelas mesmas pessoas, tanto que, tipo assim, às vezes você não conhecia a pessoa, mas conhecia de vista, tipo assim, nossa, eu já vi ela várias vezes, então eu conheço ela. Aí beleza, quando eu saía da minha cidade, tentava esconder um pouquinho meu sotaque. Pensava muito antes de falar, onde eu falhei várias vezes, porque escapulia, era muito normal, porque eu vivia dentro de casa, todo mundo falando daquele jeito, no trabalho também. Aí, e olha que doido, olha o que a gente faz com a gente mesmo. No caso, olha o que eu fiz comigo mesma. Por conta de um ou alguns comentários, eu tentei me corrigir, porque na minha cabeça eu estava falando errado. Eu acho que muita gente já passou por isso. Pode não ser com o sotaque, pode ser com o cabelo, com a risada, com a personalidade. Abaixei um pouquinho a câmera porque eu acho que estava me cortando muito. Gostei. E aí você começa a acreditar que realmente existe alguma coisa errada com você. E sem perceber, você vai tentando se encaixar. Vai se diminuindo, vai se moldando e, consequentemente, ficando menos você. Vou contar uma história bem simples para vocês. Eu deveria ter uns 18, 19 anos e eu estava indo a uma festa com os meus amigos. E era em outra cidade. Aí conversa vai, conversa vem, dentro do Uber, piriri, lá. Aí o moço falou assim, vocês têm bastante sotaque. Mas você é a que mais tem. E olhou pra mim. Aí na hora eu pensei, my God, pronto, Leandra, você tem que se policiar mais, pelo amor de Deus. Mas não, meu amor, naquela noite não, porque o tom que o moço falou foi tipo assim, de admiração, que ele achou bonitinho e tal. E eu fiquei toda boba, porque assim, era uma pessoa de fora do meu ciclo falando algo legal sobre mim, que antes
não vou dizer gatilho, mas assim, eu sentia vergonha, entendeu? Porque algum tempo atrás debocharam de mim. E é engraçado, né? Como que uma pessoa pode fazer a gente sentir vergonha sobre algo e outra pessoa fazer a gente enxergar algo bonito sobre a mesma coisa. Mas aí vem o aprendizado. Nenhuma das duas deveria definir quem eu sou. Nem a que criticou e nem a que elogiou, certo? Porque na verdade o meu valor não deveria depender disso. Mas agora com os meus 20 e tantos anos, eu percebi que eu estava tentando esconder uma parte de mim. E não era só um sotaque, era o jeito que eu cresci ouvindo meu pai falar. É a minha história, são as minhas raízes, é o meu jeitinho! Talvez você esteja fazendo a mesma coisa, talvez você tenha alguma característica que você está tentando esconder. Algo que você queria mudar, algo que você acha estranho ou que alguém fez algum comentário sobre, algo que talvez você acredita que as pessoas não vão gostar. Acabou a bateria, mas pensa aqui com a sua amiguinha, vulgo eu. E se isso que você está tentando esconder for justamente algo que te torna único? É uma característica sua, por exemplo. Ah, tal coisa me lembra muito a ciclana. Ah, porque isso lá me lembra muito a beltrana. É o seu jeitinho, é a sua característica. Eu ainda puxo muito o R em algumas palavras e outras nem tanto, de tanto tentar me policiar, eu perdi o meu jeitinho. E tá tudo bem, porque eu não quero passar essa vida tentando agradar alguém. Eu não posso e nem quero deixar de ser a Leandra e você também não pode deixar de ser você. Eu quero continuar sendo a Leandra do sotaque, a Leandra com as suas manias, com as suas brincadeiras. Claro, as coisas ruins a gente tenta melhorar, né? Vamos ficar com a mente aberta. Mas a gente é único, eu sou única, você é único. Porque no final das contas não existe ninguém igual a mim e muito menos igual a você. Todo mundo sabe disso, né? Mas às vezes a gente precisa ser relembrado. Nós somos únicos e isso torna a gente mais especial. E o problema nunca foi meu sotaque. O problema fui eu acreditar por alguns anos que eu precisava ser diferente para ser, de certa forma, aceita. E é isso, eu sigo na luta do meu novo visual. Às vezes dá vontade de chorar. Brincadeira. Vou lá pintar minhas unhas, que estão o ó do Borogodó. Não sei se tá focando. Gente, horrorosas. Até o próximo vídeo. Inclusive, se vocês tiverem ideias do que eu posso gravar, do que eu posso compartilhar, comenta aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijinhos!